O crime que chocou Goiás. A advogada acusada de matar o ex-sogro e a mãe dele envenenados com bolos de pote ainda não passou por júri popular. Ela está presa na casa do albergado aqui em Goiânia. O caso completou 1 ano essa semana. A filha de Leonardo Pereira, que foi morto por Amanda Partata, recebeu a nossa equipe e fala da saudade de conviver sem o pai e sem a avó. A família está confiante na condenação de Amanda Partata. Às vezes quero saber como anda você, se vai bem sem mim e tentar entender que querer não é poder, e se eu pudesse não iria me contradizer. A convivência amorosa entre uma filha, o pai e a avó não existe mais. Faz 1 ano que a Maria Paula perdeu 2 pessoas muito próximas e que eram o esteio de sua vida. A médica é filha de Leonardo Pereira Alves e neta de Dona Luzia Tereza Alves, que morreram envenenados após comer um bolo de pote. Imagens mostram que em dezembro do ano passado, a ex-nora do policial civil, pai da Maria Paula, chega na casa da vítima com umas sacolas para um café da manhã com os parentes do ex-namorado dela, com quem tentava a todo custo reatar o relacionamento. Ninguém na mesa do café da manhã fazia ideia de que um dos produtos estava envenenado. Até porque, segundo Maria Paula, a autora do envenenamento de seus parentes se apresentava como uma pessoa amorosa, carinhosa e que até estaria grávida do irmão dela. Por isso, era muito bem-vinda na família. Desde quando estava namorando meu irmão ainda, depois do término também, ainda mais por causa da gravidez, suposta gravidez, ela se tornou até mais próxima ainda da gente, mais próximo do que quando estava namorando. Então, as portas sempre foram abertas para ela. Ela estava constantemente, tanto nessa casa aqui, quanto na casa do meu pai, dos meus avós. Então, era um hábito. Ela estava o tempo todo aqui, quando ela vinha da cidade dela, que ela mora no interior, né? Quando ela vinha, ela passava, dormia aqui em casa, na mesma cama que a gente. Mas tudo não passava de uma farsa meticulosamente planejada por Amanda Partata Mortosa. Após o café da manhã mortal, o ex-sogro dela e a mãe dele começaram a passar mal. Em menos de 24 horas, eles tinham morrido. As mortes foram comunicadas à Polícia Civil. E desde o início, o delegado responsável pela investigação desconfiava que Amanda Partata seria a responsável pelas mortes. Uma das possibilidades, de fato, era que a Amanda Partata Mortosa tivesse envenenado as vítimas. E a Polícia Civil trabalhou para investigar essa possibilidade e, ao longo das investigações, conseguimos colher dezenas de provas que deixam muito claro que foi ela a autora desse duplo homicídio consumado e dessa dupla tentativa de homicídio contra as vítimas. Amanda Partata teve a prisão decretada e foi para a cadeia. Ela sempre negou os crimes, mas a investigação avançou e ficou comprovado que ela comprou o veneno pela internet, recebeu o produto em casa pelos correios, passou numa panificadora, comprou os alimentos para o café da manhã com a família do ex-namorado, colocou o veneno no bolo de pote e ofereceu ao pai e à avó da Maria Paula e para mais 2 parentes que estavam na mesa do café da manhã. Eles só não morreram também porque são diabéticos e não comeram do bolo de pote envenenado. A maldade de Amanda Partata foi tanta que, segundo Maria Paula, no dia do crime, a advogada e ex-cunhada se propôs a ajudar o pai dela, que havia sido envenenado pela advogada. Eu estava fora de casa e aí ela falou, não, eu posso dar tal remédio ao seu pai? Porque a gente estava lá, eu estava com ele estava passando mal, estava querendo vomitar, então eu queria saber se era certo dar remédio X. Aí eu falei assim, não, pode dar e tudo mais, só que eu vi essa mensagem muito tempo depois. Quando eu vi essa mensagem, eu respondi ela que poderia dar, ela falou assim, não, eu já acabei dando remédio, tá tudo certo. E aí, quando eu fiquei sabendo, ele já estava no hospital. A investigação da Polícia Civil comprovou que Amanda Partata é a responsável pelos crimes.
Ela já foi denunciada pelo Ministério Público Estadual e deve ir a julgamento por 2 homicídios triplamente qualificados e por 2 tentativas de homicídios duplamente qualificadas contra o avô e o tio do ex-namorado, que é irmão de Maria Paula. Durante a investigação, Amanda Partata e sua defesa tentaram mostrar que ela seria doente mental, mas a justiça comprovou que não. O delegado que investigou o caso tem o mesmo entendimento. Eu tenho plena consciência de que ela não tem nenhum transtorno psiquiátrico que a impeça de entender que o que ela faz é errado. Tanto é que ela tentou esconder da polícia tudo que ela fez. Ela traçou uma estratégia de defesa. Ela, como advogada, traçou uma própria estratégia de defesa de alegar uma doença mental que não existia para se eximir da responsabilidade criminal. E não foi à toa que a junta médica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já constatou que realmente ela não é inimputável, ela deve responder pelo que ela fez. Amanda Partata Mortosa está presa na casa do albergado. A advogada perdeu o direito de exercer a advocacia e já foi pronunciada. Ou seja, a justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e ela deve ir a julgamento. O júri popular ainda não foi marcado porque a defesa dela recorreu ao Tribunal de Justiça, que ainda não julgou o recurso. Apesar do recurso, tanto o delegado quanto a filha e neta das vítimas estão confiantes na condenação de Amanda Partata. O que eu quero agora é só que ela seja julgada e que aconteça a justiça, né? Porque essa é a única coisa que tem a acontecer. Eu não desejo nenhum mal para ela em outro sentido. Eu não desejo que ela tenha o mesmo sofrimento que eu tive. Eu não desejo que ela sofra de alguma outra maneira. Eu desejo só que ela seja julgada. A Polícia Civil acredita na justiça, acredita que as provas que foram colhidas na Delegacia de Homicídios serão suficientes para que ela seja condenada e pague pelo que ela fez, porque isso é justiça para as vítimas e para a família das vítimas. Um ano após as mortes dos parentes mais próximos de Maria Paula, ela fala da saudade do pai e da avó. Foi muito difícil. Meu pai era uma pessoa muito presente, muito presente. Eu não morava com ele, só que eu tenho certeza que ele é mais presente do que muitos pais que moram com os seus filhos. De tanto que ele era presente. Então, todo dia eu acordava já com um bom dia, um te amo, um que é que você precisa. Então, eu estava morando fora, né? Agora eu estou em Goiânia, mas antes eu estava terminando a minha residência de clínica em Brasília. Então, eu vinha só aos finais de semana e nem era todos ainda. E nisso que eu tinha um contato com meu pai e com minha mãe. Mas era o tempo todo presente, o tempo todo vindo, jantando junto, almoçando lá com meu pai, com a minha avó. E meu pai não desgrudou de mim um segundo sequer da vida dele. Então, faz muita falta em tudo, em cada detalhe, porque ele estava em cada detalhe, né? Em todas as minhas conquistas, em todos os meus problemas, até mini problemas, ele estava lá disposto a resolver, porque ele sempre foi essa pessoa com todo mundo, até com quem ele não conhecia. Eu quero te falar o que se passa aqui. Eu quero retornar e se você deixar, eu juro que